Boa noite, amigos da nossa Casa do Caminho. Muito obrigado por estarmos aqui realizando esse estudo. Vamos fazer uma pequena oração para agradecer, né? Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, muito obrigado por essa tecnologia que nos ajuda a nos aproximarmos dos nossos irmãos da Casa Espírita e de todos os outros nossos irmãos nesse momento difícil, de necessário isolamento devido a essa pandemia. Sabemos que Deus está no comando, que tudo passa. Possamos ter paciência e resignação e cooperação para sairmos dessa mais fortes, mais fortalecidos. Que seja em Teu nome, possamos iniciar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Amigos da Casa do Caminho, nossa boa noite. Meu nome é Ricardo Igreja. Eu trabalho na evangelização infantil desde 99 e 2000. A minha esposa Andréia, que trabalhava lá também. E sou coordenador do Livro dos Espíritos e colaborador há 8 anos de coordenador também, realizando o encontro de carnaval com a Andréia também. E agradeço a oportunidade por estar aqui falando com vocês através dessa tecnologia, conforme falei aí no princípio da oração, que nos aproxima, né? Nos aproxima dessa nossa casa maravilhosa, a Casa do Caminho, a quem muito agradecemos a oportunidade. Estamos realizando esse estudo dos 163 anos do Livro dos Espíritos. Bom, como Kardec, autor do Livro dos Espíritos, nos disse uma vez, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Essa frase de Kardec nos mostra a seriedade desse espírito, senso crítico, ponderado, científico, que nós precisamos muito para os dias atuais, em que vivemos informações controversas, fake news, opiniões contraditórias, num momento difícil, né? E que a gente tem que cooperar, tem que se isolar, mas tem que ter fé em Deus, que tudo passa. Kardec, né, alinhado de espíritos com esse espírito trabalhador, científico do professor Rivail, os espíritos colocaram, né, na introdução, nos famosos prolegômenos, né, e ali também na causa primária, já em Deus já aparece, vou colocar aqui para vocês, esse emblema aqui, né, desculpem a anotação que todo mundo que dá estudo tem, né, esse emblema está descrito assim, pelos espíritos: porás no cabeçalho do livro a cepa que lhe desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma, o espírito ligado à matéria, é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. Tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, muito importante, porque dá um resumo do que a obra vai tratar, né? Todos nós temos uma história com o Livro dos Espíritos, né? E assim comigo não é diferente. Uma das primeiras edições que eu tomei contato, em 92, por aí, acho que 89, 90, eu não li, de fato. Eu só vi na vitrine de uma livraria, eu passava de ônibus em Vila Isabel, voltando da faculdade, na UERJ, e via uma livraria que não existe mais, vendendo vários livros de espíritos, livro dos médios, livro dos espíritos. E o Livro dos Espíritos me chamou a atenção pelo próprio nome. O Livro dos Espíritos não me deu tanto medo quanto o Livro dos Médios. Mas eu fiquei me perguntando, o que é espírito? É uma penada? Sou eu, né? O que é espírito? E era uma capa, era uma edição amarela, acho que era da FEB, que tinha dividido em 4 partes. Na parte de cima, o universo, o sistema solar, uma parte de baixo, né, como fosse ali triângulos, o homem, né, refletindo, numa outra parte uma mão, como se estivesse ajudando alguém, e da outra parte os espíritos, né, umas sombras. E aquilo me chamou a atenção, a curiosidade da capa me levou à atenção dos meus porquês, de onde eu vim, para onde eu vou, o que sou, se existem mundos habitados, né? Que é uma indagação que eu sempre tenho desde pequeno, né? Desde jovem, quando via muito Arquivo X, entre outras coisas, filmes de ficção científica. E Dr. Bezerra de Menezes, né, nosso patrono do Livro dos Espíritos, nosso estudo lá que a gente faz,
realiza na Casa Espírita. Ele teve contato também com o Livro dos Espíritos de uma forma interessante, né? Ele disse para a gente assim: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Ele lia onde? Durante o trajeto do bonde do centro à Tijuca, se não me engano, da Tijuca ao centro. E ele leu de cabo a rabo o livro que foi dado pelo tradutor do Livro dos Espíritos, da primeira tradução, 1875, Dr. Joaquim Carlos Travassos, que se ocultou sob o pseudônimo de Fortúnio. E Bezerra, um católico, leu aquilo e falou: não encontrava nada de novo que fosse para o meu espírito, entretanto tudo aquilo era novo para mim, sob a forma como estava sendo escrito, né? Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos, preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo. Dizia: parece que eu era espírito inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Será que somos espíritas de nascença? É muito difícil. A gente está aprendendo a ser, né? Porque o Dr. Bezerra é realmente de nascença e de outras vidas, se for ver, porque é um espírito completista que sua missão, né, cumpriu com muito rigor. Pois bem, né, esse livro, né, também me chamou a atenção pelo que ele vem escrito. Logo aqui nessa edição tem até escrito na edição, né, francesa, né? Ele coloca, a tradução Filosofia Espiritualista e Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais e a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. O nome Allan Kardec me assustou, que nome estranho, diversos médiuns, a gente também, mas depois a gente compreende, né, quando estuda o Espiritismo. Mas o porvir da humanidade, aquilo me chamou muita atenção. A gente, quem não quer saber o porvir da humanidade nos dias atuais, nessa difícil pandemia, por exemplo. E a gente quer saber, né, de onde a gente vem, né, para onde a gente vai, o que a gente é, os mundos habitados, como já falei antes. E o Livro dos Espíritos é tão importante que a data de 18 de abril de 1857, 18 de abril ficou marcado como Dia do Espírita no Brasil. Contempla essa obra uma obra de filosofia, uma obra de humanismo, uma obra de religião e de ciência. Como a gente aprende no que é o Espiritismo, que eu dei depois até do Livro dos Espíritos, mas que diz pra gente, filosofia, óbvio, né? O homem se saber conduzir, né? Religião, o caráter que ganhou no Brasil muito grande, pátria do mundo, coração do Evangelho, como nos diz o espírito de Humberto de Campos no livro de Chico Xavier, né? Ligando o homem a Deus, a divindade. Humanismo, não precisa nem dizer o conteúdo de estudo, e ciência, ciência de observação de fatos, dos fenômenos, né? Porque não é só a ciência formal, aquela das experimentações, daquilo tudo que é provado. Um dia provaremos por A mais B, a ciência vai provar a existência do espírito, mas pela observação, pelo fato, a investigação das mesas girantes, dos diversos médios ao longo que Kardec fez, né, da Europa, né, dos países conhecidos, ele fez uma ciência, uma base de conhecimentos também. Uma obra que nasceu em Paris. Tem um quadro aqui que remete à Cidade Luz, né, de Paris, nosso quadro de Nosso Mestre Jesus também. E Paris vinha no rastro do iluminismo com o Renascimento, mas depois vem o iluminismo no século XVIII, no século XVII, na França, Inglaterra, Alemanha. E o iluminismo, a Era das Luzes, né? Então, o conhecimento, ali vai aflorar as artes, a literatura, o direito, a tecnologia, a máquina a vapor, o telégrafo, né? A música, as ciências naturais vão aflorar naquele momento, revelando a Terra não mais como centro, mas girando em torno do Sol, no sistema solar, a evolução das espécies, as camadas geológicas da Terra. E ali a razão fica no centro, num século de certezas, perante uma sociedade, porém, impregnada de muito vazio existencial, de muita dificuldade ainda moral, né, quanto à essência do homem, o porvir, que acabaram de desencadear na Europa, inclusive no século posterior, o século XX, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, dois conflitos bárbaros. A Primeira Guerra Mundial já assustou muitos historiadores,
que inclusive se debruçam ainda hoje sobre a razão de existir, porque havia uma civilização tão formada, tão tecnologicamente evoluída, com conhecimento, como é que aquele conflito tão bárbaro e cruel apareceu? Acho que é porque não leram com atenção o livro de 1857, do professor Rivail. Como dizem os espíritas, né, os espíritos, e muitos médios nos trazem também, e doutrinadores, que é preciso algumas reencarnações para entender o livro dos espíritos, né? Uma vida só não basta. É preciso muitas reencarnações. O próprio Altivo, lá no Leon Denis, fazia o estudo de uma pergunta só, né? E ficava com aquela pergunta a aula inteira. Eu estou há 8 anos como colaborador e como coordenador, e no encontro de carnaval também com a minha esposa Andréia, e a gente estuda e aprende cada vez mais um pouquinho o livro dos Espíritos. Vai estar sempre aprendendo. É uma obra magnífica. Então, vamos ler aqui um pouquinho. No Silêncio dos Homens, sobre a essência vital do homem, aparece esse educador no século XIX, vindo das hostes do grande educador Pestalozzi, com quem ele estudou no Instituto Verdun. O professor Rivail, Hipólito Leon Denis Rivail, iniciaria uma revolução no conhecimento humano, ainda não compreendido totalmente. Kardec soube duvidar de si mesmo e pôs rigor científico e crítico, lançando as bases da fé raciocinada, um livro de perguntas e respostas que é sempre atual. Foi publicado pela primeira vez em 1857, organizado em cerca de 20 meses pelo professor francês, que coordenou longas reuniões com médios de diversos cantos, fazendo perguntas e respostas, escolhendo as respostas que acreditava vir dos espíritos. Os vários médios que contribuíram, se destacam 3 garotas: Julie e Caroline Baudin, de 15 e 18 anos, e Ruth Jafé, de 20. Organizando as respostas para então 501 perguntas sobre o universo, Kardec criou a doutrina e visão do mundo do espiritismo, fazendo dele muito mais que a diversão da burguesia parisiense. Outros detalhes que a gente encontra também dos bastidores, nós temos nesse livro do Marcel Sotomayor, jornalista, que virou filme, tem no Netflix, de Kardec, a biografia, e que vale a pena ver durante a quarentena. Então o livro dos Espíritos ele perpassa por esse momento de origem dele, do século das luzes, do iluminismo, da Revolução Francesa, combatendo o positivismo naquela época, a doutrina materialista de Augusto Comte, que trazia só o que era empírico, que era provado, abandonando a metafísica. E ele passou pela questão do conceito de nações, pelo pós-guerra, pelo alargamento das fronteiras, pela questão da própria física quântica, que trazendo a realidade invisível, E hoje em dia, ele se mantém atual com a ciência, porque ele sempre se manteve, adiantando até conceitos como a origem das espécies, e pode explicar muita coisa para a gente, porque a ciência, o conhecimento, a tecnologia é uma grande virtude da nossa geração, como já diz o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a grande dificuldade, o grande vício é a indiferença moral. E a indiferença moral, nossa, ainda caminha muito abaixo, da ciência. Mas a ciência, também o livro dos Espíritos já acompanha. E falando em diferença moral, a gente pode ver nessas situações que estão se desenvolvendo, em relação até a essa pandemia, algum egoísmo, alguma dificuldade em sacrificarmos algumas questões próprias nossas. Como diz um filósofo contemporâneo, nós vivemos hoje um mundo líquido, um mundo de relativismo moral. E acho que isso o livro do Espírito, assim como o positivismo, vem combater, é sempre atual. A gente tem que estar sempre de olho nesse manual que é para a gente o livro dos Espíritos. Nesse momento de crise mundial, os postulados eles se impõem mais ainda. Lembrando que a doutrina ela não impõe, ela expõe, com o solo e dá força ao espírito imortal, que é colocado pelo livro dos Espíritos como a nossa verdadeira essência. O que a gente pode dizer mais é que ele lembra a nossa condição de mortalidade, o livro dos Espíritos. Segue-se uma explicação bem simples, como nos alerta do Dutra Dias. Nós somos espíritos imortais, a morte física não retira a consciência, o espírito nunca perde o que conquistou em termos de cognição, de experiência, de afeto, de emoção. É uma obra basilar da doutrina espírita que resume a codificação. Os 5 livros do qual ele faz parte resume os outros 4 livros. Um roteiro de amor, de justiça e caridade. É um resumo apurado da doutrina. A gente pode ver isso nas 4 partes que ele é composto. A primeira parte, as causas primárias.
Deus, elementos gerais do universo, a criação, o fluido vital, né? Tá tudo ali, que é da Gênese, outro livro de Kardec, né? Que nos explica a fundo conceitos da evolução dos espíritos, da criação, da evolução das espécies, da criação do homem, né? Do aparecimento da vida, e traz essa sublime pergunta, né? Da questão 1, né? Que é Deus? Não o que é Deus ou quem é Deus, trazendo, né, para a gente a essência da divindade, os atributos, né, imaterial, eterno, imutável, soberanamente bom e justo, tirando ele de ser uma coisa, de ser uma pessoa que tem raiva, que pune, né, como se falava antigamente. Depois Caminho Livre em sua segunda parte, né, mostrando para a gente a vida do espírito, a verdadeira pátria, a pátria espiritual, né? Como nós vivemos como espíritos, a relação dos espíritos com o mundo corporal, a emancipação da alma, que se dá quando o espírito está encarnado. E tudo isso a gente conhece um pouquinho, né, do livro dos espíritos, é um resumo do livro dos médiuns, é um resumo do livro dos médiuns, que o livro dos espíritos faz, que é a parte prática da doutrina, né? Na terceira parte, uma das mais caras para mim, né? Eu, como evangelizador também, desde 2000, né, a porta de entrada dos espíritos da reencarnação, a gente tem que passar a parte moral já para o espírito reencarnante. E ali tem a parte moral que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer depois, né, da publicação do Livro dos Espíritos. É um resumo já do que vai ser adiantado no Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazendo como uma norma fundamental, né, como a Constituição Federal faz para o direito, para reger as humanidades planetárias, nos que dizem respeito à vida moral, à vida espiritual, a caminharmos em evolução ao espírito puro, à felicidade que nos aguarda como espíritos, né? Ainda que vivendo em mundo de expiações de provas que vivemos, temos também, né, na quarta parte do Livro dos Espíritos, já adiantando um pouquinho, né, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé na vida futura como elementos para a gente já ter essa felicidade encarnados. Mas essas leis morais são fundamentais para a gente avançar na escala espírita que trata, né, a vida espírita, a segunda parte do Livro dos Espíritos. As leis ali são leis divinas, imutáveis, que regem a sociedade, o trabalho, trazem o progresso como um fim, a igualdade, nos conectam com Deus na adoração, trazem a oportunidade da reencarnação, a bendita reencarnação via reprodução, a nossa conservação, nos mostram que nem toda destruição é maléfica, apesar de existir a destruição do homem maléfica. A destruição de Deus, ela transforma, ela renova, nos dá limite da nossa ação e o norte do nosso livre-arbítrio, para que se realize a justiça com amor e caridade, desencadeando na lei divina natural, a única que nos traz a felicidade, da qual não nos devemos nos afastar, a lei divina natural, para atingirmos o progresso moral, enunciando essa parte moral do Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, já que estamos no final do nosso vídeo, a parte final, que é das esperanças de consolações, né, nos traz o Código Penal da Vida Futura, enunciando o livro Céu e Inferno, com esperança de consolações, justificando penas eternas do inferno, para que nenhum de nós desanime diante das dificuldades, ainda mais nesse momento que vivemos, em que há muita ansiedade, muita incerteza quanto a tudo que estamos passando, nos trazendo os conceitos de felicidade e infelicidades terrestres, o temor da morte, as afeições destruídas. Então, uma importante leitura também para os nossos tempos atuais, a quarta parte. Como diz Haroldo Dutra Dias, palestrante famoso, ele diz pra gente, fala assim: o livro começa com Deus e termina com esperança, algo muito necessário pra gente. A gente é sopro divino, né? Criado simples e ignorante por Deus, e temos que ter esperança como norte. O espírita tem que caminhar com a esperança como lema, como uma bússola. O livro nos traz um GPS, um manual para nós espíritas, espíritos encarnados, que se mantém atual diante de novos desafios. O futuro pertence aos espíritos, é uma força viva que Deus se vale para nos fazer avançar nas ideias morais, sempre lembrando outro lema tão caro ao espiritismo: fora da caridade não há salvação. Paz e saúde, amigos, irmãos, paciência, que, como nos diz o nosso querido Chico Xavier, tudo passa. Obrigado, um abraço a todos, um abraço fraterno, até que possamos nos abraçar fisicamente, estejamos aqui estudando com os outros companheiros, graças a Deus.